Após um longo período de rivalidade, Lumiar tenta recuperar a amizade com Ben. Não existe mais cumplicidade entre Lumiar e Ben em Vai na Fé, mas ambos ainda possuem uma conexão profunda devido aos anos em que se dedicaram ao casamento e à sociedade na advocacia. Os próximos capítulos da novela das 7 serão marcados pelos preparativos para o grande show de Dora, solicitado como um meio de se despedir antes da morte, e Lumiar fará questão de convidar todas as pessoas que já somaram positivamente a vida de sua mãe. O convite chegará até Ben como um atestado de reconciliação, apesar de ser apenas uma forma respeitosa de Lumiar lidar com o desejo de Dora, adicionando Ben como figura relevante entre a multidão que está se programando para enviar as melhores energias possíveis à homenageada. Para se ter uma ideia, até Lulu Santos vai participar do evento, após um pedido especial de Lui. A atual fase de Vai na Fé mostra Dora em seu momento mais reflexivo, assim como seus familiares e amigos, que se entregam de corpo e alma para transformar o período final da personagem em uma oportunidade de celebração por todos os seus feitos. Ben fica emocionado com o convite de Lumiar e faz questão de marcar presença, compartilhando da mesma reação que Giga, também convidada pela advogada. Sem dúvidas, o estado delicado de Dora entristece consideravelmente o núcleo do refúgio, pois era exatamente o ponto de equilíbrio que precisava ficar intacto entre as falcatruas tóxicas dos antagonistas. Por isso, muitos espectadores ainda torcem por algum tipo de milagre para salvar ou, pelo menos, diminuir a dor da mãe de Lumiar. O novo advogado de Theo se mostra rapidamente a alma gêmea do bandido, compartilhando do mesmo perfil tóxico e abusivo do vilão. Theo já estava sendo muito bem representado por Lumiar em Vai na Fé, mas a defesa do bandido fica ainda mais implacável nos próximos capítulos, quando Ricardo assume integralmente os casos. Frio, calculista e, acima de tudo, tão corrompido quanto seu cliente, o feroz advogado está prestes a mostrar aos espectadores da novela das 7 que é o par perfeito de Theo, sobretudo após ameaçar Vanessa com um vídeo ao criminoso. O plano de Ricardo é simples e cruel na medida certa, afinal ele basicamente convoca Vanessa para uma conversa sobre o caso, mas aproveita a ocasião para gravar um vídeo do bate-papo. Até aí, tudo bem, pois ele poderia utilizar o material apenas para análise interna, mas é claro que ele não vai se resumir a isso. Pouco antes, Ben perde um importante debate diante do juiz. Sanguinário, o advogado cria uma edição forjada da entrevista para comprometer o depoimento de Vanessa. Quando a versão mentirosa fica pronta, ele se encontra novamente com a vítima de Theo e mostra o conteúdo com um sorriso debochado no rosto, como quem diz, é melhor você aceitar tudo o que eu disser. Theo e Ricardo formam, infelizmente, uma dupla indestrutível nesta fase da novela das 7. Não à toa, o vilão conseguirá escapar ileso do processo judicial, gerando um sentimento profundamente amargo em um período de grande torcida pela vitória do bem. Assim como na vida real, a impunidade ficará escancarada em Vai na Fé. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, para o desespero das vítimas e dos espectadores, a decisão do juiz será favorável a Theo. Há tempos, os amantes de teledramaturgia não ficavam tão perplexos com a realidade caótica de um vilão, mas Emílio Dantas mergulhou de cabeça na complexidade de Theo para apresentar um personagem inteiramente baseado na vida fora da tela. Os próximos capítulos de Vai na Fé mostrarão o canalha saindo vitorioso do processo judicial encabeçado por Ben. O doloroso retrato da sociedade é um toque genial e, ao mesmo tempo, perturbador, afinal é exatamente o que milhões de vítimas de abuso enfrentam em suas rotinas. Sol vai ter que se contentar com mais um episódio lamentável, mas ainda terá um pingo de esperança em torno da carreira musical. O problema? Theo também vai tentar arruinar isso. Com o auxílio peculiar de Érica, que utiliza a internet para ampliar a rede de difamação contra Sol, e de seu novo advogado, Ricardo, Theo manipula completamente a decisão do juiz e consegue contar com a sorte em momentos importantíssimos. A exemplo de quando Clara simplesmente surta após um confronto com Helena e é dispensada do caso pelo juiz, sem prestar depoimento. O toque final para garantir a vitória de Theo será a participação de Neide como testemunho. Ela não terá pena de acabar com a reputação de Sol e também aproveita algumas brechas deixadas propositalmente por Ricardo para rasgar elogios à índole de Theo, apontado como um suposto pai amoroso em busca de redenção. O juiz acredita na baboseira e deixa todos com cara de derrota após anunciar seu veredicto. Theo dará mais uma demonstração de seu comportamento doentio ao invadir a casa de Lumiar.
O comportamento de Theo já trouxe problemas para diversos personagens de Vai na Fé, mas as consequências chegarão muito em breve. Sol e Ben irão flagrar o bandido invadindo a casa de Lumiar durante os próximos capítulos da novela das 7. Não é de agora que Theo toma atitudes que são problemáticas até mesmo para ele, se rendendo aos seus impulsos. O canalha ainda irá ultrapassar os limites ao se aproveitar da ausência de Lumiar para invadir a sua casa, mostrando que não se importa com mais nada além das próprias ambições. Acontece que o momento da invasão irá coincidir com a chegada de Sol e Ben na casa de Lumiar para resolver alguns assuntos importantes. O flagra será chocante para ambas as partes, mas Theo ainda conseguirá inventar uma desculpa para se safar dessa situação complicada, já que não possui mais nenhum relacionamento com a advogada. Apesar de Theo parecer encrencado com a justiça, as coisas não sairão da forma como os heróis da trama planejam, já que o canalha conseguirá se safar da prisão sem nenhum tipo de punição graças à defesa impecável de Ricardo. A frustração de Sol será imensa, mas ainda haverá esperança para que o bandido sofra com as consequências dos seus crimes ao longo dos anos. Nem os filhos de Theo vão se safar dos planos macabros dele em Vai na Fé. O bandido chegará a ponto de envenenar bebidas nos copos de Rafa e Jennifer para se vingar de uma traição cometida pelos dois. Os irmãos vão se aproximar do pai para tentar arrancar provas dos crimes dele, mas o Crápula descobrirá a verdade e se revoltará na novela das 7 da Globo. Os dois tomarão a medida arriscada depois que o vilão for inocentado no processo por abuso sexual. Eles perceberão que a única chance de mandar o empresário para a cadeia seria fazê-lo ser condenado por contrabando, afinal, ele já está respondendo a um processo sobre isso, assim como Orfeu. O problema será encontrar provas de que Theo estava diretamente envolvido no crime. O namorado de Kate tomará a iniciativa. Ele engolirá o orgulho e se aproximará do pai, principalmente depois de Clara viajar para São Paulo. Em determinado momento, o rapaz voltará a morar com o Theo. Jennifer se juntará a eles logo na sequência, para desespero e confusão de Sol. Pai e filhos conviverão tranquilamente a princípio, e Theo realmente achará que os jovens começaram a amá-lo. Um dia, porém, ele ouvirá uma conversa dos dois e descobrirá que tudo se trata de um plano. O empresário manterá a postura e se fingirá de sonso até ter uma oportunidade para atacar. Ele ainda tratará os filhos com carinho excessivo, assustando-os. Certa noite, o maldoso levará Jennifer e Rafa para jantar fora. O comportamento dele causará estranhamento, e os irmãos só esperarão o pai virar as costas para fofocarem. Eu ainda não engoli esse Theo cheio de amor pelos filhos. Ele está armando alguma coisa, dirá o personagem de Caio Manhente. Mas aqui ele não vai fazer nada. Lugar público, cheio de gente influente. Amanhã, quando o Theo for trabalhar, a gente vai embora daquele apartamento, responderá a Jennifer. Mal saberão eles que o cínico já estará agindo. Em vez de se dirigir ao banheiro, Theo se apoiará no balcão da cozinha e pingará um líquido misterioso na salada que será servida aos filhos. Os jovens sairão do restaurante tranquilos, mas vão piorar no decorrer da madrugada. Eles acordarão passando muito mal e sentindo fortes dores. Theo os levará ao hospital, onde eles serão internados e medicados. Nada de graça e paz para Sol em Vai na Fé. Pelo contrário, ela assumirá todos os sentimentos contrários a esses ao descobrir que Jennifer foi parar no hospital após passar um período sob os cuidados de Theo. A dançarina confrontará o empresário, que ainda terá a audácia de debochar do estupro que cometeu contra ela. Furiosa, a evangélica o esmurrará sem dó. O barraco acontecerá em pleno hospital, para onde a estudante de direito terá sido transferida sob suspeita de intoxicação alimentar. Rafa terá recebido o mesmo diagnóstico, embora eles não tenham ingerido nada de estranho nos últimos dias. A verdade é que Theo terá envenenado os próprios filhos. O Crápula tomará atitude após descobrir que os dois estavam mancomunados contra ele. Jennifer terá elaborado um plano logo depois de o bandido ser inocentado no processo de estupro. A mocinha e Rafa fingirão se aproximar do pai para tentar encontrar provas das irregularidades da empresa. Com isso, assegurarão que ele seja condenado no caso de contrabando. O problema é que Theo ouvirá uma conversa deles e descobrirá tudo. Sonso, ele ainda convidará os filhos para um jantar chique e fingirá ser um pai carinhoso. Na primeira oportunidade,
Contudo, o maldoso pingará uma substância esquisita na comida dos dois. Eles passarão muito mal e irão para o hospital na mesma noite. Sol receberá um alerta e correrá até o local. Ela terá um piripaque ao encontrar o abusador lá. Se eu souber que você encostou um dedo na Jenny ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato, gritará a ex-princesinha do baile, fora de si. Te acalma, o médico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada e passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros, alfinetará o bandido. A personagem de Sharon Menezes terá um ataque de ódio. Ela meterá a mão na cara dele na mesma hora, e seguranças precisarão contê-la para evitar um barraco maior. Mas nem isso fará com que ela cale a boca. Seu canalha, abusador, gritará a dançarina, enquanto será escoltada para fora do hospital. Clara encontra a oportunidade perfeita para se vingar de Theo. Clara passou anos sofrendo nas mãos de Theo e agora finalmente terá a chance de se vingar. A mãe de Rafa irá aproveitar uma entrevista para detonar o ex-marido no blog de Erika durante os próximos capítulos de Vai na Fé. A audiência contra Theo se tornou o centro das atenções durante as últimas semanas, mas o que deveria ser o ponto de virada para colocar o bandido na cadeia, acabou se tornando um verdadeiro show de horrores com a defesa invalidando todos os argumentos da acusação. Clara tentará depor contra o ex-marido, mas acabará causando uma confusão que resultará na sua dispensa do caso. A namorada de Helena terá a chance de divulgar a sua versão dos acontecimentos durante uma entrevista para o blog de Erika, colocando para fora tudo o que passou nas mãos de Theo ao longo dos anos. No entanto, as coisas não sairão do jeito que Clara deseja, já que Erika se tornou uma forte aliada de Theo e apenas usará o depoimento para distorcer os fatos, complicando ainda mais a situação. A blogueira mostrará o seu verdadeiro caráter durante os próximos capítulos ao criar um plano com o canalha para humilhar Sol durante uma live importante, provando para os fãs do folhetim que é uma pessoa detestável. Jennifer percebe que Rafa está passando por um momento difícil e corre para ajudar o irmão. Jennifer está no centro de uma grande confusão que envolve até mesmo a justiça, e não conseguirá ficar parada até conseguir ajudar uma vítima de tudo isso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a estudante de direito irá auxiliar Rafa a se reerguer após uma crise que o deixará abalado. Os próximos capítulos da novela das 7 irão mostrar o sofrimento de Rafa após descobrir toda a verdade sobre Kate, percebendo que foi envolvido em uma grande mentira durante muito tempo. Essa revelação fará o rapaz pensar em muitas coisas sobre seu relacionamento com a filha de Bruna, resultando em uma crise de ansiedade. Kate ficará desesperada ao ver o ex-namorado sofrendo com a crise, mas será impedida por Theo, que deixará o filho sem qualquer tipo de auxílio. Jennifer entrará na história um pouco depois dos acontecimentos, ajudando Rafa a se sentir melhor, agindo como uma verdadeira irmã para alguém que apenas sofre nas mãos do próprio pai. Jennifer será fundamental durante os próximos momentos de Vai na Fé, ajudando Ben a vencer o caso contra Theo e colocar um basta nos seus abusos. Rafa ficará apreensivo com a situação, mas ainda precisará lutar para se livrar da influência negativa do pai. Jennifer vai perder a cabeça com Theo em Vai na Fé. Revoltada com a absolvição do pai biológico no processo do estupro de Janaína, ela invadirá um restaurante chique onde ele estará comemorando sua vitória e partirá para cima do ricaço. Theo ameaçará processar a filha, que o chamará de maníaco sexual. Como vocês conseguem comer caviar e beber champanhe sabendo que tem um abusador de mulheres entre vocês? Gritará a Jennifer. O escândalo acontecerá no capítulo da novela das 7 da Globo previsto para ir ao ar em 12 de julho. A personagem de Bela Campos não aceitará o veredito do juiz e decidirá fazer justiça com as próprias mãos. Ela descobrirá que Theo está comemorando a decisão em um restaurante fino e invadirá o local fazendo um tremendo barraco. Você pode tomar o vinho mais caro que tem que vai continuar sendo um sujeito imundo. Um abusador de mulheres, gritará. Um segurança ameaçará expulsar a jovem de lá e Theo não deixará, dizendo que a filha está um pouco nervosa. Não me chama de filha, seu maníaco sexual. Theo não gostará do xingamento e perguntará a Ricardo se ele pode processar a filha por calúnia. Hoje não houve justiça. Pelo contrário. Foi o dia mais injusto que eu já vivi, dirá ela. O bandido debochará, é revoltante.
Eu pago uma fortuna de mensalidade pro Icais e a minha filha, que estuda direito, sai por aí dizendo que a justiça é injusta. Irritado, Theo ligará para Sol enquanto Jennifer continuará o seu discurso. Ele, como um branco asqueroso, só abusava de mulheres pretas. Porque ele se acha superior. É esse homem que tá aqui, comendo lagosta. O vilão estenderá o telefone para a dançarina falar com a filha, mas ela se recusará a atender. Diz pra ela que eu já tô indo. Disse tudo o que eu tinha para dizer, falará Jenny, que sairá andando. Ah, que pena, acabou o showzinho. Nem deu tempo de você ver, falará ele, cínico, a Sol. Depois da morte de Dora, Lumiar vai decidir largar a carreira e ir para fora do país em vai na fé. Desiludida por ter sido enganada por Theo, a advogada ainda vai sugerir que Louis viaje com ela. Ao saber da ideia da ex-mulher, Ben vai ser pego de surpresa. Quem disse que eu não posso querer jogar tudo pro alto também? Talvez eu queira fazer um ano sabático, anunciará. Lumiar contará ao ex-marido sua intenção de sair do país no capítulo do dia 21 da novela das 7 da Globo. Hoje, eu entendo você. Querer mudar de vida, voltar pro início. Olha pra mim. Me apaixonei por um abusador. Defendi ele no tribunal. Abandonei meus alunos. Perdi minha mãe. Não sobrou nada, dirá ela. Para quem não lembra, o casamento de Lumiar e Ben começou a sofrer um abalo quando a loira revelou ao então marido que nunca quis tirar um ano sabático com ele como planejavam há anos. Confesso que não imagino você num trailer apertado sacolejando por aí, falará Ben. Nem eu. Meu ano sabático seria em bons hotéis. Na Toscana, de preferência, brincará Lumiar. Já em conversa com Louis, Lumiar se mostrará bem apaixonadinha. O cantor falará que não quer que a relação deles acabe. Eu só vou ficar no Rio por pouco tempo, resolvendo as coisas para poder viajar, falará a personagem de Carolina Dickman. E se eu te pedisse para não viajar, perguntará o músico. E se eu te pedisse para ir comigo, vai sugerir a loira. No capítulo entregue ao elenco, a autora escreveu que Louis estará agitado com a proposta e Lumiar surpresa com a própria impulsividade. Mas agora? Eu quero voltar para minha carreira. Cantar, subir no palco, dirá ele. E eu não sei se posso voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Nem a ser quem eu era, responderá a advogada.